Um Deus que não falha, que não nos deixa desamparados, não importa as circunstâncias, não importa aquilo que se apresente diante dos nossos olhos. E nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando nós temos a nossa vida nas mãos do Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós vemos isso na Bíblia. José foi exatamente assim, ele tinha uma promessa de Deus. E tudo convergia para que a promessa não se cumprisse. Ele viu a sua própria família virar as costas para ele, não só virar as costas, mas tramar contra ele, seus próprios irmãos. Venderam ele como escravo. E aparentemente, se nós olharmos isso com nossos olhos carnais, nossos olhos humanos, nós vamos ver ele só se distanciando da promessa de Deus. Ele tinha uma promessa de que reinaria, de que governaria. E onde que o escravo chegaria à posição de governador? Mas quando nós estamos fincados em Deus, quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, que Ele não importa quem se levante contra nós, não importa as circunstâncias, porque as circunstâncias elas vão nos levar a alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas. As adversidades que se apresentam diante dos nossos olhos são elas que vão abrir os caminhos para que a gente alcance aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E é por isso que nós só precisamos confiar nele, crer no agir dele sobre nossas vidas. Sabe, viver verdadeiramente uma vida de dependência do Senhor e não uma vida de dependência nossa. Achando que nós vamos conseguir fazer as coisas acontecerem. Achando que é por causa de nós, por causa daquilo que nós sabemos, por conta daquilo que nós temos. Não é. É Deus que faz, é Ele que realiza. E quando nós entendemos isso e passamos a confiar nele, tudo flui. E a gente não se desespera mais. As circunstâncias não nos abalam mais, elas podem vir. A gente pode até ter medo, mas a gente não se desespera, porque a gente sabe o Deus que nós servimos. A gente sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque esse é o nosso Deus. Então confia nele, descansa nele, crê que Ele está trabalhando em seu favor. Nós vemos diversos exemplos, não é só em José, mas nós vemos diversos exemplos nisso. Jacó, quando estava voltando para encontrar com seu irmão, e ali, no momento de luta, foi um momento de transformação da vida dele, sabe? Nós vemos isso de diversas maneiras. Davi, diante de Golias, diante da perseguição de Saul, tudo aquilo levou a alcançar as promessas de Deus. É assim na sua vida também, não acho que vai ser diferente. Todas as coisas cooperam para o seu bem. E todas as coisas são todas as coisas boas, mas as coisas ruins também cooperam para o seu bem. Porque hoje talvez você possa olhar e não entender, mas saiba que tudo tem um propósito. Apenas confia nele. Está difícil, sabe? Aquele sonho que você tem, que Deus já confirmou que vai realizar e você acha que não é possível. Saiba que no tempo certo, as promessas de Deus vão se realizar na sua vida. Creia nisso. Confia nele. Hoje nós vamos celebrar a maior promessa, a maior bênção que Deus poderia nos dar, que foi a salvação, o sacrifício de Jesus lá na cruz. Hoje é dia de nós ceiarmos, de sentarmos à mesa com Ele. Sabe, se Ele já fez isso, as outras coisas são fictícias. Nós servimos um Deus que deu a vida do seu único Filho em favor de nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, celebrando a Ele, adorando a Ele. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Sabe, por isso que nós só precisamos crer no agir dEle, confiar no agir dEle sobre nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos participar agora do nosso momento de dízimos e ofertas, um momento que também é de adoração ao Senhor, de gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Não se sinta constrangido nesse momento. Não é algo que nós fazemos por obrigatoriedade, mas nós fazemos por gratidão a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Não é apenas dar o dinheiro, mas é ser grato a Deus. Sabe? A gente pode, se a gente estiver só dando dinheiro, é melhor que a gente nem dê. Porque nós precisamos entender, sabe, que nós precisamos ser fiéis a Deus por aquilo que Ele tem feito, porque Ele tem nos abençoado todos os dias, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa casa, da nossa família.
Isso é só um pouco daquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Glória a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Levante seu envelope. Presente nesse momento sua oferta, seu dízimo ao Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por podermos estar aqui, para podermos ser gratos a Ti, Pai. Devolver um pouco daquilo que o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Continua abençoando a cada um de nós, nos enchendo com a Tua presença, Pai, cuidando da nossa vida, da nossa casa, Senhor. Pai, eu não conheço a vida de cada um aqui, mas o Senhor conhece o som e conhece o coração de cada um, Pai. Se há alguém aqui passando por algum tipo de necessidade, algum momento de dificuldade, Pai, talvez precisando de uma porta de emprego, Pai, eu creio que o Senhor é o Deus da provisão, Pai. Eu creio que o Senhor abre portas, Senhor, e eu te peço para que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um aqui, Pai, suprindo a necessidade, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus que vai além, Deus. Muitas vezes nos dá até mais do que aquilo que nós necessitamos, Deus. E é por isso que nós somos gratos a Ti. Continua, Pai, abençoando a vida de cada família aqui representada nessa noite. Abençoando também esse ministério, Pai, sustentando, Pai, para que venhamos cumprir os Teus propósitos, fazer a Tua obra acima de todas as coisas, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou estar aqui à frente para receber a sua oferta, seu dízimo, em nome de Jesus. Queremos saber da presença de Deus. Esse é o nosso desejo. Permanecer em Tua presença. E eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Reis 17. Todos acharam? Amém? Amém, misericórdia. Amém. Vamos ler a partir do versículo 8. E diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e derrama-te ali, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste,
Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Até aqui. Cuide a sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus. Muito obrigado por essa noite, obrigado por esse culto. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez até aqui, pelo momento de louvor, de adoração, Pai, por se manifestar no meio de nós, Deus. Obrigado pela tua presença que é real aqui nessa noite. Continua, Pai, falando aos nossos corações, Pai. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, para receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Oh, Deus, vem sobre nós nessa noite, Pai, enchendo o nosso coração de esperança em Ti, Pai, de confiança em Ti, Pai. Crendo no Teu agir, crendo no Teu poder, crendo naquilo que o Senhor pode e vai fazer sobre nossas vidas. Que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer nessa noite, Pai. Usa a minha vida, fala através de mim, Pai. Cada palavra sair da minha boca seja palavras vindo do Teu coração, Deus. Manifesta o Teu poder e a Tua glória nessa noite, Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, para ambientar um pouco aqui nessa passagem, Israel mais uma vez vivia um tempo de dificuldade por consequência das suas atitudes. Atitudes essas que começaram com o rei. Foi no período do reinado de Acabe. Acredito que todos aqui conheçam Acabe. Acabe foi um dos piores reis que Israel teve. A palavra vai dizer que ele desagradou ao Senhor mais do que qualquer outro rei de Israel. Ele já começa seu reinado fazendo tudo contrário à vontade de Deus. E para piorar, ele resolve se casar com Jezabel, filha do rei de Sidom, uma mulher totalmente idólatra, que traz consigo na sua bagagem todos aqueles ídolos, todos aqueles capetas que vêm junto. E para piorar, ele institui aqueles ídolos dentro do povo de Israel e traz um período de idolatria no seu povo. Isso faz com que mais uma vez Deus se ire contra o seu povo. Traz as consequências. Sabe, às vezes a gente acha que as nossas atitudes não vão ter consequências, mas sempre há consequências quando nós saímos da presença de Deus, quando nós tomamos um caminho totalmente contrário. Mas não acho que é Deus, não é Deus castigando porque Ele não nos ama. Não, é simplesmente Deus tentando te trazer de volta, permitindo que algumas coisas aconteçam para que você desperte e volte ao caminho. Sabe, e ali nós vemos exatamente isso. Diante de toda a idolatria do povo, diante da desobediência do rei, Deus levanta Elias, homem de Deus, profeta, firme na presença do Senhor, para ir diante da presença do rei e mostrar o seu erro. E diante disso, Elias vai diante de Acabe e fala: olha, por conta do seu erro, por conta das suas atitudes, não vai chover até que eu ore ao Senhor. Uma postura de homem de Deus, que não se acostuma com o pecado, né? Como Paulo nos alerta: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E muitas vezes nós, diante do pecado, diante das circunstâncias, diante de coisas que desagradam ao Senhor, muitas vezes nós somos coniventes com isso. E depois a gente quer que Deus nos abençoe. A gente precisa tomar uma postura como Elias tomou, sabe, de verdadeiramente ir contra aquilo que desagrada a Deus. E Elias então ora e para de chover. Mas sabe o que é interessante aqui? O interessante aqui é que Elias era homem de Deus, estava fazendo a vontade de Deus, mas a chuva também cessou para ele. Não chovia só onde Elias estava, não. Deus vai guardar e vai chover, não. A provação também foi para Elias, mas o interessante é que Deus cuidou de Elias no meio da provação.
Sabe, muitas vezes Deus não vai te livrar dos problemas, Deus não vai te livrar dos desertos, Deus não vai te livrar das provações, mas pode ter certeza que Ele vai estar com você. A palavra de Deus ali no início do capítulo 17 vai dizer que Deus manda Elias para a beira de um ribeiro, onde tem água ali para ele beber, e onde ele já tinha ordenado corvos que levassem pão e carne para ele de dia e também de noite. E assim foi durante muito tempo. Deus estava cuidando. A chuva tinha parado também para Elias. A seca estava vindo também para Elias. Mas Deus não deixou faltar nada para Elias. Você vê a diferença de quando você serve a Deus e quando você não serve a Deus? Essa é a diferença, queridos. Sabe, não é que os problemas não vão vir. Não é como muitos aí pregam, né? Venha para Jesus e pare de sofrer. Não, os problemas vão continuar. Mas a diferença é que nós temos um Deus que estará conosco no meio dos problemas também. Ele vai nos dar sustento, Ele vai nos dar fortalecimento em meio às dificuldades. Por isso, como eu falei aqui, nós precisamos só confiar nele, crer no agir dele, crer que ele está trabalhando apesar das circunstâncias, apesar daquilo que se apresenta diante dos nossos olhos. Ele está trabalhando, ele está cuidando. Sabe, e às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente acha que Deus não nos ama porque está permitindo que a gente passe por algumas situações. Só que a gente não enxerga que Ele nos ama e é por isso que Ele permite que a gente passe por algumas situações. Para que haja uma mudança de atitude, para que haja um amadurecimento. Por isso que Deus estava permitindo que a chuva não viesse, para que houvesse um despertar para aquele povo. E houve. Se nós vemos lá na frente, depois que volta a chover, Elias vai e desafia os profetas de Baal, mata todos eles e traz um renovo para aquele povo. A palavra vai dizer que aquele povo começa a adorar a Deus. Sabe? E às vezes a gente não enxerga isso, a gente só quer murmurar e questionar. A gente só quer falar, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, mas a gente não consegue enxergar os livramentos que Ele nos dá no meio das dificuldades, as bênçãos que Ele nos proporciona em meio ao deserto que às vezes a gente se encontra. Deus está cuidando da sua vida todos os dias. Não importa as circunstâncias, o cuidado de Deus não está atrelado à nossa realidade hoje. Às vezes você se encontra numa realidade de dor, de luta. Mas se você parar de focar nos problemas e começar a olhar para Deus, você vai ver aquilo que Ele tem feito na sua vida. E aquilo que Ele ainda quer fazer. Que muitas vezes, para que Ele faça, depende de uma atitude nossa. Depende de uma mudança de postura nossa hoje. Sabe, então desperta. Desperta para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E entenda que Ele está cuidando de tudo. Não importa as circunstâncias, não importa o que pessoas tenham falado para você. Talvez você hoje possa estar aqui e tenha hoje recebido uma palavra contrária para a sua vida. Talvez pessoas próximas a para você. Mas isso não vale de nada, querido. O que vale é aquilo que Deus tem falado ao seu coração. As ações de Deus, as bênçãos de Deus não estão atreladas àquilo que as pessoas pensam. Ele age independente do que pensam. Ele age independente do que pessoas fizeram para você. Nosso Deus é soberano, querido. Ele não depende de pessoas, Ele não depende do clima, Ele não depende de coisas para que Ele possa agir. Ele é Deus. Então continue crendo nele. E nós vemos o cuidado que Deus teve com Elias. Sabe? Proporcionou alimento. O povo imagina a fome, a sede que passava aquele povo por conta da falta da chuva. E olha como mostra que Deus cuida de tudo. E Ele permite algumas coisas. A palavra vai dizer que Elias estava diante de um ribeiro onde ele bebia. E os corvos traziam alimento. Só que não chovia. Deus poderia fazer com que o ribeiro brotasse água mesmo sem a chuva? Poderia. Mas não fez. E é o que eu falei, muitas vezes Deus não vai nos livrar das adversidades, mas Ele vai cuidar de nós nas adversidades. Então a palavra vai dizer que o ribeiro seca por conta da falta da chuva. E Deus deixou Elias ali para morrer de sede? Não. Ele vira e fala, olha, você vai passar época, porque lá eu já ordenei uma viúva para cuidar de você. Deus já dá um outro direcionamento.
Sabe? Às vezes a gente não enxerga isso. Às vezes Deus está cuidando, a gente está passando por lutas, mas Deus está provendo algumas coisas e às vezes aquilo que Deus está provendo já não é mais o suficiente. Já não supre as nossas necessidades, às vezes, e a gente desespera. Mas a gente esquece daquilo que Deus já fez, daquilo que Ele fez no início. E a gente não pode esquecer do que Deus já fez, daquilo que a gente já viveu com Deus. Sabe, se a gente já viveu lá atrás, por que a gente não vai viver hoje de novo? Se Deus já fez lá atrás, por que Ele não vai fazer hoje novamente? Deus sustentou Elias e o ribeiro secou. Acha que Elias se desesperou por conta disso? Já veio a palavra de Deus já dando um direcionamento para a vida dele, para onde ele tinha que ir, porque lá ia ter sustento para a vida dele. E talvez hoje você não esteja ouvindo a voz do Senhor te direcionando para onde vai ter sustento para a sua vida. Para onde vai ter a solução dos seus problemas. Porque você está focado em querer resolver o seu problema, quando na verdade não é você. É Deus que vai fazer. Aleluia. Esse é o nosso mal, achar que nós vamos resolver as coisas, achar que é pela força do nosso braço, pelo nosso conhecimento, por aquilo que a gente acha que sabe, por aquilo que a gente acha que tem. Quando na verdade Deus só quer uma entrega nossa, uma rendição nossa para que Ele possa fazer um milagre. Glória a Deus. Porque tudo que Ele quer é intimidade contigo, que Ele dá um relacionamento. E você não está enxergando que esse problema está se levantando na sua vida para que você possa ter intimidade com Deus, para que você possa se chegar mais perto de Deus e viver aquilo que Ele tem para você. Para de querer se desesperar com as circunstâncias, para de querer se desesperar com os problemas, continua confiando nele. Ele tem te sustentado até aqui, Ele vai continuar te sustentando. Aleluia. Sabe, às vezes a gente passa por tantas coisas, mas a gente não continua de pé. É Deus nos sustentando, querido. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui hoje. Se dependesse de mim, eu já teria me perdido há muito tempo, mas Deus me guardou, me fortaleceu, me sustentou até aqui. E assim Ele tem feito na vida de cada um aqui. Glória a Deus. Sabe, então continua descansando nele, continua crendo. A promessa de Deus não mudou para a sua vida. Talvez você tenha mudado. Às vezes você acha que Deus não vai cumprir, mas na verdade é você que está agindo diferente. Olha para dentro de si, sabe? Traga uma auto-reflexão nessa noite. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de trazer um dia de auto-reflexão, de sentarmos à mesa, de pensarmos como é que tem sido a nossa vida. Será que é assim que eu quero continuar vivendo? Será que é isso que eu quero para mim? Quando Deus tem muito mais para nos oferecer. Sabe, querido, descansa nele, confia naquilo que Ele tem feito em você. Sabe? Deus vai dar um direcionamento para a sua vida, basta você crer. E Deus deu um direcionamento para Elias, Deus já direcionou. E o interessante é que quando ele chega lá, ele se depara não com uma mulher cheia de dinheiro, com muito sustento, com a dispensa cheia. Não, eu tenho aqui, ó, aí, se ficar sem chover 10 anos, pode ficar aqui em casa que vai ter mantimento para 10 anos. Não é assim que Deus faz. E às vezes é exatamente assim na nossa vida. Às vezes a gente tem um direcionamento de Deus e quando a gente segue aquele direcionamento parece que está pior do que estava antes. Ele se encontra com uma mulher que não tinha nem para ela, que dirá para oferecer para alguém. Mas olha a diferença de quem está firmado com Deus. Ele olha aquela situação e ele fala, já sei porque eu vim aqui. Eu não vim aqui para Deus só me sustentar, eu vim aqui para ser bênção da vida dessa mulher. Sabe, isso é grandioso, queridos. Porque a gente precisa parar de achar que aquilo que vai nos abençoar é apenas para nós mesmos. Sabe, nós não servimos a um Deus que não, eu só estou preocupado com esse meu filho aqui, eu vou abençoar ele. Não, Ele ama cada um. Ele vai te abençoar e aquilo que Ele vai fazer na sua vida vai transbordar para a vida de quem está no seu lado, para a sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos. Não é só para você. Você precisa ser um canal de bênção de Deus. Você precisa ser um canal das bênçãos de Deus para aqueles que te rodeiam. Foi para isso que Deus te chamou. Não te chamou para ficar sentado no banco, não. Deus te chamou para fazer a obra também. Não acho para fazer a obra, tem que ser pastor, tem que ser diácono, obreiro. Não, você pode fazer. Deus vai agir através da sua vida. Aleluia. Seja dentro de um ônibus, seja dentro da sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, colégio, onde quer que você esteja, Deus vai usar a sua vida.
Aquilo que você acha que é para te livrar de um problema, para te abençoar, vai ser muito maior. O propósito de Deus é muito maior do que só nos abençoar, queridos. É isso que a gente precisa entender. É por isso que às vezes Deus nos direciona para situações que às vezes a gente não entende o porquê. Poxa, Deus, é para cá que eu tenho que ir, mas esse caminho é pior de onde eu estava, é melhor voltar para lá. Pelo menos lá tinha os corvos, eu poderia não ter água, mas eu tinha os corvos lá me alimentando, eu vim para cá, para essa viúva que não tem nem para ela. Talvez essa fosse a visão de muitos de nós aqui, diante de uma situação dessa. Mas Elias não se desespera. Na mesma hora, Elias entendeu o propósito dele estar ali. Aleluia. Deus sabe, Elias entendeu que ele estava ali não só para ser sustentado por Deus, mas para ser bênção de Deus naquele lugar, naquela casa, para aquela família. Sabe, às vezes a gente acha que nós não temos nada a oferecer, mas a gente sempre tem algo a oferecer. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Aquele menino talvez poderia achar que não tinha nada para oferecer. Afinal, era uma multidão. O que são 5 pães e 2 peixinhos? Às vezes você olha e fala, Senhor, o que sou eu diante de toda uma multidão, diante de tantas pessoas? O que eu tenho para oferecer? Querido, se você oferecer o seu coração a Deus, já é tudo. Ele vai fazer. A multiplicação, o milagre é Ele que faz, não somos nós. Nós só precisamos oferecer aquilo que temos. E o que temos para oferecer? Ele é o nosso coração. Ofereça o teu coração para Ele nessa noite. Porque o milagre é Ele que faz. O agir é dele, vem dele. Não é por nós. Nós não temos condições alguma de fazer qualquer coisa, mas Ele faz. Através de nós. Deus é tão grandioso que Ele nem precisava de nós para fazer a obra dele, mas Ele quer que a gente participe. Porque Ele quer um relacionamento com cada um. Aleluia. Sabe, Elias entendeu o propósito dele. Ele entendeu que ele estava ali para abençoar. E ele vira e dá uma determinação para aquela mulher e o milagre acontece. Sabe, queridos, o milagre vai acontecer na sua vida, mas também vai acontecer através de você na vida de muitos. Aleluia, Pai. Seja. Você só precisa entender aquilo que Ele quer fazer. Entender o agir de Deus sobre a sua vida. Mas aqui nessa passagem a gente tem muito para aprender, não só com Elias, mas com essa mulher também. Porque o interessante é que ela não tinha nada em casa, basicamente. Tinha um punhado de farinha, um punhado de azeite. E aquilo não impediu ela de ir atrás de algo para poder fazer um sustento para ela, para o seu filho. Sabe o que é interessante? A situação que ela se encontrava não impediu ela de trabalhar. Não impediu ela de correr atrás de gavetas. Ela poderia simplesmente se entregar àquela circunstância. O que eu vou fazer com isso? Não dá para fazer nada. Mas ela falou, eu tenho isso, eu posso fazer alguma coisa. E às vezes a gente usa a nossa situação como desculpa para parar de trabalhar, para parar de agir, para parar de fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A gente precisa parar de mimimi, queridos. Eu não estou querendo menosprezar a sua situação, mas a gente precisa entender que Deus tem mais para a nossa vida. Que o nosso problema diante de Deus é nada. Que nós servimos a um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, que o nosso problema é nada diante dele. E às vezes a gente permite com que os problemas do dia a dia venham nos paralisar, venham minar a nossa fé, venham minar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E a gente precisa agir diferente. A gente precisa usar os problemas para nos impulsionar a buscar mais, a ir mais fundo com Deus, parar de deixar as decepções nos pararem. Sabe, não permita com que as decepções da sua vida venham te parar ou venham impedir o agir de Deus sobre você. Continue trabalhando para Deus, continue fazendo aquilo que Ele colocou nas suas mãos. E às vezes a gente passa por tantos problemas, fica com a cabeça toda atribulada, e a primeira coisa que a gente pensa, muitas vezes, não é em buscar a Deus, mas em largar tudo. E a gente acha mesmo que vai melhorar as coisas largando tudo, virando as costas para Deus. É assim que você acha que a sua vida vai mudar? É assim que você acha que os seus problemas vão resolver? Eu não estou legal, então...
Queridos, é quando a gente não está mal, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Aleluia. Não é isso que diz a palavra? Diga o fraco, eu sou forte. Não é diga ao fraco, diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Jesus. Sabe, é isso, queridos. É na fraqueza que Deus nos faz forte. Mas nós precisamos reconhecer. Nós precisamos estar diante de Deus e falar: Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor pode. A minha vontade é de desistir, mas o Senhor pode mudar a minha história. Só que a gente quer desistir, a gente não quer nem tentar. Aí a gente já para de vir aos cultos, a gente já não tem, às vezes faz parte do ministério e já não quer mais fazer da maneira que fazia, ter o mesmo comprometimento, porque a gente está passando por tantos problemas. Queridos, o problema faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, infelizmente. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades. Mas em todas elas, Deus vai estar conosco. Elias não estava passando também, Deus não livrou Elias da falta de chuva, mas Deus estava cuidando de Elias. Ele vai cuidar da sua vida. Então não permita com que as suas circunstâncias mudem quem você é. Glória a Deus. Não permita com que as adversidades que você tem passado mudem o seu interior, mudem aquilo que Deus fez em você. Sabe, às vezes a gente permite com que isso aconteça. E a gente perde a oportunidade de vivermos o milagre, a gente perde a oportunidade de vivermos o sobrenatural. É nesse momento que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, querido. E muitas vezes a zona de conforto não é só algo aparentemente confortável, mas a zona de conforto é aquilo que a gente está acostumado. Eu estou com um problema, eu vou me jogar nesse problema, porque eu já estou aqui mesmo. Sai dessa vida, sai disso, sai desse marasmo, viva algo novo, busque mais em Deus, se aprofunde mais em Deus. As lutas têm aumentado, busque mais, porque Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar a saída. Aquela mulher não se lançou na situação dela, mas ela estava lá colhendo gravetos para fazer um alimento. E Deus conhecia o coração dela. Ou você acha que Deus mandou Elias lá de qualquer maneira? Para qualquer uma? Não. A primeira que eu ver vai ser quem Deus vai... Não, já tinha... Ele falou: lá tem uma viúva que eu já ordenei para te sustentar. Deus já conhecia o coração dela. Sabe, o escape do seu problema está vindo, querido. Talvez é alguma pessoa que nem tenha algo a oferecer, algo material, mas vai ser algo que vai trazer o espiritual para a sua vida. Sabe, a gente precisa entender isso e parar de achar que acabou, a minha situação está assim, então está tudo bem, é isso mesmo. E não use a sua situação como desculpa. E interessante é que ela está passando por um problema de dificuldade, ela está passando por lutas, ela não tem nem o que comer em casa. Elias pede uma água e ela não se nega. Ela continua querendo com o coração disponível para servir. Ela poderia virar para ele e falar: poxa, eu não estou nem com cabeça para buscar água, pede para outra pessoa, estou aqui colhendo gravetos. Talvez até a água fosse pouca na casa dela, afinal não estava chovendo. Mas já pararam para pensar nisso? Talvez até a água fosse pouca, e nem isso ela se negou a buscar. E às vezes a gente coloca tantas desculpas para servir a Deus, para trabalhar para Deus, e fica colocando empecilhos atrás de empecilhos, problemas atrás de problemas, quando na verdade tudo que nós precisamos é apenas da nossa disponibilidade, só isso, porque Deus faz. Deus faz, ela vai lá e busca água para ele. Aí ele vira para ela e fala: traz também um pouquinho de pão para mim. Aí ela é realista. Ela fala: meu Senhor, eu não tenho nem para mim. Ela é sincera. Ela poderia inventar tantas desculpas. Afinal, ela poderia não ter muito, mas ela ainda tinha alguma coisa. Então ela poderia não ser sincera, né? Virar para ele: não tenho nada, não. Ela poderia pensar: não, se eu falar que eu tenho pouco, ele vai querer esse pouco e não vai sobrar nem para mim. Ela é sincera. E muitas vezes é isso que falta em nós: sinceridade. A palavra de Deus lá no Salmo 139 vai dizer que o Senhor sonda e nos conhece, que a palavra nem nos chegou à boca e Ele conhece toda, mas Ele quer sinceridade de nós. Ainda que Ele conheça o nosso coração, ainda que Ele conheça o nosso interior, Ele quer que a gente abra a nossa boca para dizer a nossa verdade.
A situação que a gente vive vai começar a mudar quando nós formos sinceros com Deus. Quando nós começarmos a abrir nossa boca e declarar as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas falhas, aquilo que nós necessitamos, que muitas vezes nós não temos coragem de fazer. Mesmo sabendo que Deus conhece tudo, às vezes a gente quer mascarar até para Deus a nossa realidade. Sabe, queridos, nessa noite seja sincero com Deus. Expõe o seu interior para Deus, para que Ele possa mudar você. Para que Ele possa transformar você de dentro para fora. Sabe, hoje, já falei, hoje é noite de ceia. Sabe, que antes de tomar o cálice, de comer o pão, seja sincero com Deus, abre o seu coração. Abre o seu coração para Deus e fala: Senhor, eu não aguento mais. Está difícil, eu não estou suportando. Se o Senhor não me fortalecer, eu não vou conseguir. Seja sincero com Deus, porque você vai ver a mudança que Ele vai fazer na sua vida. Você vai ver a transformação que Ele vai trazer para você. Mas seja sincero com Deus. Mostre a sua realidade e fala: Senhor, o Senhor conhece meu coração, sabe como está doendo, sabe como está difícil. Se o Senhor não vier sobre mim, eu não vou suportar. Nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Nós temos um Deus que não está alheio às nossas situações. Nós temos um Deus que nos dá escape quando nós não temos saída mais. Lá em 2 Coríntios 11, nós vemos Paulo, homem de Deus. Vai dizer a palavra que o governador de Damasco manda cercar a cidade para prender Paulo. Ele não tinha saída, a cidade era murada e a cidade estava cercada. Ele não tinha saída. Mas o que vai dizer a palavra? Num grande cesto, por uma janela, eu fui baixado e assim escapei das mãos dele. Aleluia. Eu gosto muito dessa passagem, queridos. Ela é muito curta. Ela tem poucos versículos, mas ela traz um agir de Deus tremendo. Primeiro, porque a saída para Paulo sempre esteve ali. Aquele cesto era comum usarem naquela época, porque era uma época que não tinha geladeira. Então eles usavam esses cestos para estocar sementes, grãos. O cesto sempre esteve ali, a janela sempre esteve ali. Faltava o quê? Alguém ter a percepção de colocar Paulo ali dentro e ajudá-la a descer. E às vezes é isso que está faltando para você. É a percepção daquilo que já está diante dos seus olhos. E quando você abre o seu coração, Deus vai tirar as escamas dos seus olhos para que você possa ver a saída para o seu problema. Deus vai abrir os seus olhos para que você possa enxergar o caminho que Ele tem para você. Que até hoje você não conseguiu enxergar porque os seus olhos estão tapados por problemas, por dificuldades, por lamentações. E você precisa enxergar. Aquele cesto sempre esteve ali. A janela já estava ali. Em uma situação que era impossível sair, com algo tão simples, ele conseguiu um escape. E talvez você ache que o seu problema não tem saída, e talvez algo tão simples, que já está diante dos seus olhos, é a saída para o seu problema. E você não consegue enxergar porque você não tem sido sincero com Deus. A partir do momento que você agir com sinceridade com Deus e buscar intimidade com Ele, você vai enxergar a solução dos seus problemas. Sabe, querido, abre o coração para Deus nessa noite, para receber aquilo que Ele tem para você. Receba o milagre de Deus para a sua vida. Aleluia. E a história continua ali. Ela é sincera com Elias. Elias vira para ela: olha, vai lá, faça como você falou que ia fazer. Prepara lá um pouquinho de bolo, um pouquinho de pão, mas faz primeiro para mim. E se você seguir a minha palavra, o azeite não vai faltar, a farinha não vai faltar. Sabe, queridos, o interessante é que ela ouve a palavra, ouve a profecia, e ela chega em casa e a situação está exatamente igual. Nada mudou. A vasilha está com um pouquinho de farinha, a botija está com um pouco de azeite, a sua despensa está vazia. E muitas vezes é exatamente assim. A gente vem para o culto, às vezes um culto abençoado, cheio do poder de Deus, saímos daqui renovados, e a gente chega na nossa casa e a nossa vida está exatamente igual, a nossa situação está exatamente igual, mas é nesse momento que a gente precisa ter fé, é nesse momento que nós precisamos confiar naquilo que Deus já liberou para a sua vida, querido. Muitas vezes os problemas não vão se resolver de uma hora para outra, é um processo. Ela primeiro precisava fazer o que o profeta mandou e crer.
Porque ele não falou que ela ia fazer o bolo e que do nada ia jorrar na casa dela um monte de farinha, um monte de azeite, não. Falou que não ia acabar, não ia faltar. Então precisava o quê? Fé. Era dia a dia. Olha, hoje eu fiz o alimento, não acabou. E tem para amanhã. Eu fiz no outro dia, continuou, sobrou. Eu fiz no outro dia, sobrou. E eu estou fazendo e sobrou. E eu estou comendo de manhã, de tarde, à noite está sobrando. Querido, muitas vezes a nossa vida é assim, é um passo de cada vez. É um dia após o outro. Sabe, queridos, a gente precisa entender isso. Às vezes a gente acha que o nosso problema vai se resolver do dia para a noite. Não, Deus, eu creio, eu confio em Deus. Eu vou sair dessa noite aqui confiando. Poxa, glória a Deus na palavra. Pô, eu vou chegar em casa e já vai estar tudo diferente. Não, queridos. Muitas vezes não é assim. Pode ter vezes que Deus vai fazer um milagre acontecer e tudo vai se resolver, mas vão ter dias, cara. É um passo depois do outro, um passo depois do outro, um dia após o outro. E você precisa ter fé para confiar que hoje deu tudo certo, amanhã vai dar também. No outro dia deu tudo certo, amanhã também vai dar tudo certo. E no outro dia vai dar tudo certo. E assim vai ser na sua vida. Creia nisso, queridos. E a nossa vida é assim. Sabe? Basta o seu dia, cada dia o seu próprio mal. Sabe? Hoje deu tudo certo, amanhã vai dar também, porque o mesmo Deus que agiu hoje vai estar contigo amanhã também. E vai estar contigo no outro dia também. Vai estar contigo até a consumação dos séculos. Ou você crê, ou você não crê. Mas você precisa confiar, você precisa crer nele, crer no agir dele. Siga o direcionamento que Deus te deu. Muitas vezes você não vai entender. Imagina como ficou a mente daquela mulher. Ela estava passando fome, ela tinha um filho passando fome. O profeta vira e fala, faz primeiro para mim. Você fazendo para mim. Porque ela poderia esperar que ele viesse. Não, vai lá na sua casa agora que você vai ver que a sua botija vai estar cheia de azeite. E a vasilha vai estar cheia de farinha. E você vai preparar um banquete para a gente. Não foi essa. Faz primeiro para mim. Sabe o que é isso? É fé. Lembra das muralhas de Jericó? Quando Deus vira para Josué, o que ele fala? Eu já entreguei os seus inimigos nas suas mãos. Vai lá, dá uma volta durante 6 dias. Cada dia uma volta. E no 7º dia você vai dar 7 voltas. Deus não chegou e falou, reúna todo o povo, todos os homens, os mais fortes, os mais valentes, vai lá, derruba aquele portão e destrói tudo que eu vou... Não. Dê as voltas, sem falar nada, porque no 7º dia, depois da 7ª volta, aquelas muralhas vão ruir. Precisou o quê? De fé. Às vezes eu leio esse texto, eu fico conjecturando, eles dando aquelas voltas e talvez ouvindo gracinhas do povo de Jericó. Até porque, por que o povo ia temer? O povo de Jericó ia temer? Eles tinham as maiores muralhas da época, era uma cidade conhecida exatamente pelas suas muralhas gigantescas, que tinham casas nas muralhas. Tinha um comércio nas muralhas, passavam carruagem nas muralhas. Por que eles iam temer? Afinal, o povo estava só dando volta, deviam ficar olhando. E aqueles doidos lá dando volta aí? Vão conseguir nada. Imagina que ele ficou 7 dias assim, dando volta. Deu uma volta, nada aconteceu. E volta para casa. No dia seguinte, acorda, dá mais uma volta, nada aconteceu. No 7º dia, deu uma volta, 2, 3, 4, 5, 6 e nada aconteceu. Mas na 7ª volta, a muralha acabou. Muitas vezes a nossa vida vai precisar que a gente tenha fé. Não vai acontecer de um dia para a noite. Não vai se resolver hoje. Talvez não se resolva amanhã. Mas Deus te sustentou hoje. Aí chega amanhã, sustenta. E vai sustentando até que os problemas se resolvam. Até que tudo esteja fluindo conforme a gente imaginava que fosse acontecer. Confie em Deus, querido. Descansa nele, creia naquilo que ele tem feito. Sabe, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Eu falei aquilo, sabe, aquilo que você já viveu com Deus, aquilo que Deus já fez na sua vida, ele vai fazer de novo. Sabe? Então, não precisa se desesperar, para de querer se desesperar. O nosso instinto humano, quando a gente se encontra diante de uma situação que a gente não vê saída, é de se desesperar. É falar, acabou. Hoje acabou. Agora não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou.
Mas é nesse momento que você precisa ter mais fé. Porque é nesse momento que Deus vai agir. E Deus vai fazer transbordar sobre a sua vida, que vai alcançar outras pessoas também. Deus não vai fazer só por você, mas através de você, vidas vão ser alcançadas, vidas vão ser abençoadas e sustentadas através da sua vida. Sabe, confie em Deus, creia naquilo que Ele tem feito, em nome de Jesus, porque Ele vai fazer o milagre acontecer. Sabe, e às vezes a gente olha as circunstâncias, não vê saídas, só vê problemas e fica pensando, poxa Deus, mas eu sempre fui fiel a Ti. Eu sempre fiz as coisas conforme a Tua vontade, sempre procurei dar o meu melhor, mas Deus está querendo te tirar da sua zona de conforto para te dar algo maior. E você não entendeu isso e preferiu desistir de tudo. Mas nessa noite, querido, em nome de Jesus, é tempo de você reconhecer o agir dele sobre a sua vida. Glória a Antes Deus, de você aleluia, tomar Deus. a sua ceia, Aleluia. sabe, seja sincero Deus com santo, Deus, aleluia. abre o seu coração para Deus e creia naquilo Deus que santo, Ele vai aleluia. fazer sobre você. Creia na transformação Deus que Ele vai santo, fazer sobre a aleluia. sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós vamos ceiar essa noite. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de reflexão. Hoje é noite de nós reconhecermos o sacrifício de Jesus na cruz. Então, queridos, é noite de fortalecimento. É noite de transformação de Deus. Aproveite esse momento quando você não recebe, vai no momento que você vai recebendo cálice, pão, para você refletir sobre a sua vida, como é que tem sido a sua vida, como está a sua vida hoje. Será que você agiu como Elias, que não se desesperou, mesmo passando por provas? Ele era um homem fiel a Deus, fazendo a vontade de Deus, Glória a mas Deus, isso não aleluia, o Deus isentou de passar pela Aleluia. seca. Mas Deus esteve com ele aleluia. todo Louvado é o teu nome, momento. aleluia. Só tu é Deus, aleluia. Deus Tu cuidou és dele santo. em todo momento. Aleluia. Louvado é o teu nome, aleluia. Talvez hoje você possa estar como aquela viúva, sem nada a oferecer. Talvez sem nada dentro de si. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus pode mudar a sua história hoje. Aleluia. Deus santo, aleluia. Exaltado é o Deus teu possa nome, trazer aleluia. renovação para a sua vida. Só o Senhor é Deus, aleluia. Tu és santo, Jesus, aleluia. Nessa noite nós nos colocamos diante da tua presença. Nos colocamos diante de ti, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso. Um Deus que faz milagres acontecer. Um Deus de fortalecimento. E nessa noite nós queremos entregar nossa vida em tuas mãos, Pai. Porque sem ti nós não conseguimos, Pai. Nós carecemos do teu poder. Nós carecemos da tua misericórdia. Nós carecemos do teu agir sobre nós. Nós precisamos de ti. Nós precisamos do teu poder. Fortalece a nossa vida nessa noite. Fortalece, Pai, o nosso ser. Muda a nossa mente, muda o nosso entendimento. As nossas atitudes. Nós queremos sair daqui diferente, Pai, da maneira que entramos. Sair daqui com a nossa fé fortalecida, sair daqui com a nossa mente mudada, com a nossa
nossa visão transformada. Muito obrigado,